retornamos a mais uma videoaula de Química Ambiental 2. Dessa vez estudaremos os combustíveis fósseis e a poluição das águas marinhas, um assunto bem polêmico e muito discutido nas últimas décadas, principalmente em virtude do esgotamento dos recursos não renováveis. Vamos lá? O desenvolvimento mundial promoveu alterações significativas no modo de produção e consumo de energia na sociedade. A geração e distribuição de energia se tornaram essenciais para a obtenção de resultados satisfatórios no setor industrial, pois o trabalho executado pelas máquinas, que são cada vez mais comuns no processo produtivo, só é possível através de energia. Portanto, esse processo intensificou a dependência da utilização de combustíveis, em especial os de origem fóssil, petróleo, carvão mineral e gás natural. Aproximadamente 87% de todo o combustível consumido no mundo é de origem fóssil, ou seja, não renovável. Essas substâncias, formadas de compostos de carbono, são resultado de um longo processo de decomposição de matéria orgânica, depósitos fósseis, florestas soterradas, que fica submetida a condições com pouco oxigênio, pressão da terra e elevadas temperaturas. Após serem processados adequadamente para determinada utilização, essas fontes energéticas podem ser empregadas na produção de combustíveis, gasolina e diesel, lubrificantes, energia elétrica, aquecimento de caldeiras e fornos, entre outros. Apesar das várias vantagens, os combustíveis fósseis são extremamente poluentes e a sua utilização desordenada contribui para o aquecimento global, desencadeia chuvas ácidas, emite gases que poluem a atmosfera, contaminam os recursos hídricos, etc. Por ser de origem fóssil, esses combustíveis irão se esgotar na natureza, caso não se reduza a média de consumo registrada nas últimas décadas. As reservas mundiais de petróleo e gás natural e as de carvão devem se esgotar nas próximas décadas. A busca por alternativas eficazes de produção e distribuição de energia é um elemento essencial para o ser humano, principalmente na atual sociedade, onde os modos de consumo se intensificam a cada dia. Diante dessa dependência de recursos energéticos, surge a necessidade de diversificar a utilização das fontes energéticas. A energia proveniente da biomassa é uma energia renovável, ou seja, pode ser adquirida em curto espaço de tempo, se comparada ao tempo de formação do petróleo, por exemplo. Essa fonte energética é renovável, pois a sua decomposição libera CO2 na atmosfera, que, durante seu ciclo, é transformado em hidrato de carbono através da fotossíntese realizada pelas plantas. Nesse sentido, a utilização da biomassa, desde que controlada, não agride o meio ambiente, visto que a composição da atmosfera não é alterada de forma significativa. Porém, para a produção de sua matéria-prima, grandes áreas de florestas às vezes devem ser destruídas, o que é considerado também um impacto ambiental. Combustíveis fósseis são depósitos naturais de petróleo, gás natural e carvão, própria energia armazenada na forma de energia química em depósitos geológicos formados há milhões de anos, a partir da decomposição de vegetais, animais e submetidos a altas temperaturas e pressões na crosta terrestre. Derivados de combustíveis fósseis são produtos obtidos a partir do fracionamento dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene e outros produtos. Derivados sintéticos são o óleo cru sintético e gás natural sintético, produzidos por liquefação ou gaseificação de carvão. Já sabemos que os combustíveis fósseis resultam da lenta decomposição de matéria orgânica e que, devido a este lento processo de formação, eles são chamados de fontes não renováveis. A queima dos combustíveis fósseis responde pela formação de grandes quantidades de gases indutores do efeito estufa. Muitas pesquisas hoje avaliam os impactos ambientais relativos ao uso de diferentes combustíveis, como base para encontrar possíveis substitutos para o diesel e para a gasolina. A tabela mostra as emissões de alguns poluentes de acordo com o combustível utilizado.
O petróleo é, na atualidade, o combustível fóssil de maior aplicação comercial, pois nas refinarias ele passa por um processo em que são obtidos os seus derivados, tais como a gasolina, que detém entre todos a maior importância econômica, o óleo diesel, o querosene e o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Além disso, esses derivados também são usados como matéria-prima na produção de plásticos e borrachas tão usados em nossa sociedade. O petróleo e seus derivados correspondem a 37% da oferta de energia primária no Brasil. Um dos derivados do petróleo é o gás natural, outro combustível fóssil que também pode ser encontrado em jazidas, geralmente em associação ao petróleo. Ele é formado basicamente de metano, CH4, e é usado, por exemplo, na geração de calor e de energia em indústrias e em automóveis, sendo menos poluente que o combustível. Seu uso vem crescendo muito e corresponde a cerca de 9% da oferta de energia primária no Brasil. A sua desvantagem, porém, é seu transporte e estocagem, pois como ele é um gás, são necessários cilindros e vasos industriais para estocar, além de grandes gasodutos para o transporte que trazem impactos ao meio ambiente. Todos os combustíveis fósseis são formados por compostos orgânicos, que quando queimados, liberam gás carbônico e água, se a combustão é completa. Isso é um grande problema, pois desde o século XIX, a concentração de gás carbônico na atmosfera vem aumentando cada vez mais, o que tem intensificado o problema do efeito estufa. Além disso, a combustão incompleta dos combustíveis fósseis libera o monóxido de carbono, um gás extremamente venenoso que não pode ser lançado na atmosfera. Assim como foi dito, no caso do carvão, os derivados do petróleo também possuem impurezas que são liberados em sua queima e poluem a atmosfera. Além da poluição ambiental que causam, os combustíveis fósseis não são renováveis, ou seja, um dia vão esgotar-se. Por isso, há necessidade e a busca urgente por alternativas que sejam fontes de energia mais limpas e renováveis, como os biocombustíveis. Ainda assim, o século XXI ainda terá uma grande participação dos combustíveis fósseis no total da energia consumida no mundo. Um dos principais impactos negativos causados pelo uso de combustíveis fósseis é a poluição do ar. Em geral, o uso desse tipo de combustível envolve queima e a queima libera óxidos de enxofre e nitrogênio, monóxido de carbono, pequenas quantidades de metais tóxicos, material particulado, além de danos à saúde humana. Os óxidos de enxofre e nitrogênio, formados a partir da queima dos combustíveis fósseis, interferem no ciclo desses elementos na natureza, causando desequilíbrio nos ecossistemas e danificando construções e bens públicos. Na forma de chuva ácida, as alterações no ciclo do nitrogênio diminuem a quantidade de nutrientes no solo, limitando o crescimento das plantas. E quando há deposição desses compostos em rios e lagos, ocorre o problema da eutrofização. Vejamos aqui algumas emissões de poluentes de acordo com o combustível utilizado. Temos aqui a estimativa de emissão das fontes de poluição do ar na região metropolitana de São Paulo. Na categoria automóveis, temos os movidos a gasolina, emissão de 74,2 mil toneladas por ano de monóxido de carbono. Os hidrocarbonetos, 5,12 mil. Óxido de nitrogênio, 4,82 mil. E material particulado, dados não disponíveis. Os movidos a etanol, temos 13,81 mil de monóxido de carbono, 1,46 mil de hidrocarbonetos, 1,16 mil de óxido de nitrogênio e os automóveis flex, 21,32 mil de monóxido de carbono, 2,41 mil toneladas de hidrocarbonetos e 2,07 mil de óxido de nitrogênio. Na forma evaporativa, temos apenas hidrocarbonetos na faixa de 9,05 mil. Para os comerciais leves, temos a gasolina com 8,71 mil de monóxido de carbono e 0,62 mil de hidrocarbonetos e 0,60 mil de óxidos de nitrogênio. Para os comerciais leves a etanol,
temos 1,25 mil de monóxido de carbono, 0,13 mil de hidrocarbonetos e 0,11 mil de óxido de nitrogênio. Já o Flex, 0,97 mil de monóxido de carbono, 0,11 mil de hidrocarbonetos e 0,09 mil de óxido de nitrogênio. Os movidos a diesel, 0,46 mil de monóxido de carbono, 0,12 mil de hidrocarbonetos, 2,39 mil de óxido de nitrogênio e 0,06 mil de óxido de enxofre. Na forma evaporativa, temos 0,99 mil toneladas por ano de hidrocarbonetos. Ainda nos veículos móveis, para os caminhões leves a diesel, temos 0,26 mil de monóxido de carbono, 0,08 mil de hidrocarbonetos, 1,49 mil de óxido de nitrogênio e 0,06 de material particulado. Nos veículos móveis para os caminhões médios a diesel, teremos 1,30 mil de monóxido de carbono, 0,41 mil de hidrocarbonetos, 7,36 mil de óxido de nitrogênio e 0,28 de material particulado. Para caminhões pesados, temos uma alteração brusca nas emissões, 4,69 mil de monóxido de carbono, 1,19 mil de hidrocarbonetos, 26,96 mil de óxido de nitrogênio e 0,69 de material particulado. Quanto maior for o tamanho das cadeias carbônicas do combustível, maior será a quantidade de impurezas retidas, incluindo os resíduos de enxofre. É por isso que o óleo diesel é um dos maiores poluidores por óxidos de enxofre. Continuando aqui, para os ônibus movidos a diesel, teremos a emissão de 3 mil toneladas por ano de monóxido de carbono, 0,81 mil de hidrocarbonetos e 16,80 mil de óxido de nitrogênio e também 0,52 mil de material particulado. Ônibus rodoviários movidos a diesel, 0,70 mil de monóxido de carbono, 0,19 mil de hidrocarbonetos, 3,98 mil de óxido de nitrogênio e 0,12 mil de material particulado. Nas motocicletas a gasolina, teremos 24,99 mil de monóxido de carbono, 4,57 mil de hidrocarbonetos e 0,97 mil de óxido de nitrogênio. As motocicletas Flex, 0,06 mil de monóxido de carbono, 0,01 mil de hidrocarbonetos e 0,01 mil de óxido de nitrogênio. Total da emissão veicular em monóxido de carbono, 156,43 mil toneladas por ano, 27,27 mil toneladas por ano de hidrocarbonetos, 68,82 mil de óxido de nitrogênio, 1,74 mil de material particulado e 3,11 mil de óxido de enxofre. Já nas operações de processos industriais, em 2008, tivemos 4,18 mil toneladas por ano de monóxido de carbono, 4,17 de hidrocarbonetos e 15,43 mil de óxido de nitrogênio, 3,06 mil de material particulado e 5,59 mil de óxido de enxofre. Veja que o total de emissão de poluentes é maior no caso da gasolina. É um fator que resulta nisso, e o fator que resulta nisso é a quantidade de carros movidos a gasolina, que é muito maior que os demais. Nesse caso, havia uma frota circulante de 2.633.899 de automóveis movidos a gasolina, enquanto que a álcool possuía apenas 222.986. As indústrias que em 2008 somavam mais de 80 mil não devem ser esquecidas, pois utilizam combustíveis de petróleo e, portanto, acarretam uma elevação significativa nos valores mencionados. Vejamos agora outros combustíveis fósseis de grande relevância na poluição ambiental. O carvão é, sem dúvida, o mais sujo entre os combustíveis. Desde a mineração até a sua utilização para a geração de energia, o carvão gera inúmeros poluentes tóxicos no ar, na água e no solo. Estes compostos causam perturbações nos ecossistemas e colocam em risco a saúde humana, causando câncer, danos ao sistema nervoso e imunológico, problemas de fertilidade. Os impactos ambientais do uso do carvão são envenenamento de rios locais por ácidos vindos da mineração e os efeitos climáticos causados pelo monóxido de carbono. O material particulado expelido agrava problemas respiratórios,
causam morte prematura e danos cardiovasculares. Além disso, o carvão contém elementos traço bioacumulativos que são liberados durante a combustão, entre eles mercúrio, dioxinas, radionuclídeos, cádmio, chumbo e arsênio. O carvão mineral é um combustível de origem fóssil, resultante da transformação química do soterramento de troncos, raízes, galhos e folhas de árvores, sendo que esse processo leva milhões de anos para se desenvolver. O tempo e as condições, pouco oxigênio, pressão da terra, altas temperaturas, etc. Que esses vegetais ficam depositados favorece a formação de uma massa negra homogênea denominada jazida de carvão mineral. A partir do século XVIII, o carvão mineral passou a ser utilizado como fonte energética, substituindo gradativamente a lenha, que era a principal fonte de energia utilizada pelo homem. A intensificação do seu uso proporcionou subsídios para o desenvolvimento industrial e o carvão mineral foi essencial durante a primeira Revolução Industrial. As máquinas movidas a vapor, alimentadas pelo carvão, passaram a ser comercializadas na Inglaterra durante a segunda metade de 1700. Até a primeira metade do século XX, ele foi a principal fonte energética primária, sendo utilizado pelas usinas termoelétricas na geração de eletricidade. Entretanto, o petróleo superou. Conforme dados divulgados em 2008 pela Agência Internacional de Energia, AIE, 26,5% da energia elétrica mundial provém do carvão mineral. O petróleo, por sua vez, é responsável por 34%. Os maiores produtores mundiais dessa fonte de energia são a Federação Russa, Estados Unidos, China e Canadá, respectivamente. No Brasil, existem pequenas reservas de carvão mineral, que se localizam nos estados, na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porém, por ser um combustível não renovável, o carvão irá exaurir-se na natureza, de acordo com a AIE, caso se mantenha o ritmo de consumo das últimas décadas. Esse fenômeno ocorrerá em menos de 200 anos. Ainda hoje, o carvão mineral é bastante utilizado e a sua queima para obtenção de energia gera vários problemas de ordem ambiental, pois durante esse processo ocorre a liberação de dióxido de carbono, causando a poluição atmosférica, intensificando o efeito estufa e contribuindo para a ocorrência de chuvas ácidas. Outros agravantes são os descartes de resíduos sólidos, poluição térmica e os riscos durante sua exploração nas jazidas. O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo, formado principalmente por hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, e em baixas concentrações por enxofre, diesel ou óleo ou gasóleo, que é um óleo derivado da destilação do petróleo bruto, usado como combustível nos motores a diesel, gasóleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos. O óleo diesel é um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio. O diesel é selecionado de acordo com suas características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores ciclo diesel. É um produto pouco inflamável, medianamente tóxico, pouco volátil, límpido, isento de material em suspensão e com odor forte e característico. Recebeu esse nome em homenagem ao engenheiro alemão Rudolf Diesel, que inventou um meio mecânico para explorar a reação química oxigenada da mistura de óleo e do oxigênio presente no ar. Os motores a diesel são os motores mais eficientes disponíveis hoje. O diesel move boa parte das máquinas e gera energia elétrica de uma forma mais econômica, apresentando grande participação na matriz energética mundial. Entretanto, ele, depois do carvão, é um dos grandes contribuintes para a poluição ambiental. As emissões da queima do diesel aumentam a quantidade de material particulado na atmosfera, piorando problemas respiratórios e cardiovasculares. Redução da visibilidade, contaminação do ar, da água e do solo, sujidade e escurecimento de superfícies. O diesel é responsável pela emissão de 50% do carbono negro emitido nos Estados Unidos.
e cerca de 30% do total de emissões mundiais. O carbono negro é um forte absorvedor de radiação solar, o que aquece a atmosfera. O material particulado emitido pelo diesel contém substâncias químicas tóxicas, inclusive cancerígenos, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, PHS. Os hidrocarbonetos são liberados a partir dos poços, refinarias, tanques de armazenagem, tambores e gasodutos na atmosfera e no solo. Os vazamentos e derrames atingem águas superficiais e águas subterrâneas, contaminando o local. O gás natural, assim como o petróleo, também se encontra no subsolo e foi formado há milhões de anos a partir do acúmulo de material orgânico e sob a ação de bactérias e diversos processos e transformações. À medida que alcançavam maiores profundidades no solo, era convertida em hidrocarbonetos como óleo, carvão, gás natural, xisto, etc. É um gás que polui menos do que o petróleo e o carvão mineral, mas a sua queima também contribui para o efeito estufa. O gás natural pode ser utilizado em indústrias, residências, automóveis e comércio. E caso se mantenha esse ritmo de consumo, as reservas de gás natural poderão se esgotar em 100 anos. O gás natural é o combustível fóssil mais limpo, digamos assim. É um composto majoritariamente por metano, e embora os produtos de sua queima sejam os mesmos da queima de carvão e petróleo, o metano é uma molécula muito simples, isso devido ao tamanho reduzido de sua cadeia carbônica. Isso significa que sua queima resulta em níveis muito menores de poluentes tóxicos e nenhum material particulado. Como é um combustível fóssil, pode ser utilizado em vários setores, o que reduziria as emissões de poluentes na atmosfera. O uso do gás natural não contribui para a ocorrência de smog. Smog é o termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades que formam uma grande neblina de fumaça no ambiente atmosférico próximo à superfície. A palavra smog, aliás, é justamente a junção das palavras smoke, fumaça, e fog, neblina. Uma vez que não emite material particulado e 80% menos dióxido de nitrogênio comparados aos outros combustíveis fósseis, pela mesma razão, o aumento do uso de gás natural poderia prevenir a ocorrência de chuva ácida. Sua aplicação industrial também é benéfica. O gás natural é um bom gerador de energia, pode ser utilizado em conjunto com outro combustível, reduz as emissões de óxido de nitrogênio e enxofre. Assim, redução nas emissões de CO2 e, portanto, redução do efeito estufa, redução nas emissões de SO2 e, portanto, redução da chuva ácida, redução nas emissões de óxido de nitrogênio e partículas, portanto, melhora da qualidade de vida, maior eficiência, portanto, economia de energia, além de menor emissão de contaminantes, melhorando a qualidade de vida. No setor de transportes, um dos que menos contribui para o aumento dos níveis de poluição, o gás natural reduz as emissões de monóxido de carbono entre 90% a 97% e as emissões de dióxido de carbono em torno de 25%. Um dos poucos impactos causados pelo uso do gás natural é proveniente de sua extração. Como é um combustível fóssil, a ampliação de seu uso esbarra na limitação da disponibilidade, assim como o petróleo é uma fonte esgotável. Pode-se concluir, então, que o gás natural impacta positivamente o ambiente. Os biocombustíveis são fontes de energia renováveis, o que significa dizer que permitem a ciclagem da matéria na natureza. São obtidos a partir da cana-de-açúcar, do milho, de oleaginosas, resíduos agropecuários, dentre outras fontes. Os biocombustíveis, como o biodiesel e etanol, álcool etílico, têm aparecido com frequência na mídia como alternativa para a contenção do aquecimento global. Isso acontece porque os biocombustíveis permitem uma ciclagem do gás carbônico, o CO2, apontado como um dos vilões do aquecimento global. Veja no slide o que ocorre quando se usa um biocombustível.
Como se pode ver na figura, o CO2 eliminado pelo veículo é reutilizado pelas plantas para a produção de mais biomassa, através da fotossíntese. Parte dessa matéria orgânica produzida é usada para a produção de mais biocombustível, com devolução de CO2 para a atmosfera. Dessa forma, o equilíbrio consumo-liberação de CO2 pode ser estabelecido e a concentração do CO2 pode estabilizar. Com os combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, carvão, gás natural, esse equilíbrio não acontece. Entenda o porquê. Petróleo foi formado há milhões de anos, período carbonífero, provavelmente de restos de vida aquática animal acumulados no fundo de oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. Com a ação da alta pressão e temperatura, o material depositado sofreu uma grande quantidade de reações químicas, originando massas viscosas de coloração negra, as jazidas de petróleo. Quando queimado, ocorre liberação de CO2, que foi retirado da atmosfera do planeta há milhões de anos atrás. Como não há nenhum mecanismo atual para capturar esse CO2 para a produção de mais petróleo, que é considerado um recurso não renovável, o uso desses combustíveis acaba promovendo um aumento na concentração de CO2 na atmosfera. Como curiosidade, para cada 3,8 litros de gasolina queimados, 10 quilos de CO2 são liberados na atmosfera. Mesmo que os combustíveis contribuam para a redução do uso de combustíveis fósseis, o cultivo de oleaginosas para a sua produção tem seus próprios impactos sobre o meio ambiente, principalmente o óxido nitroso no solo, proveniente dos fertilizantes. Quanto ao uso, alguns estudos comparativos entre o biodiesel e o diesel fóssil foram favoráveis ao primeiro. Esses estudos concluíram a eliminação de dióxido de enxofre, diminuição de fuligem em 60%, diminuição de monóxido de carbono e hidrocarbonetos em 50% e dos PHS em 70%. Entretanto, talvez pelo uso de fertilizantes nitrosos no cultivo das oleaginosas, a emissão de óxido de nitrogênio é maior na queima de biodiesel. A eficiência energética do biodiesel dependerá do gasto energético na produção e do teor de óleo nos grãos. Em média, tem-se uma perda de 20% na eficiência energética. O etanol, semelhante ao biodiesel, apresenta profundos impactos ligados à agricultura. Os impactos causados pelo setor sucroalcooleiro consideram os seguintes aspectos. As emissões de gases evitadas pelo uso do etanol decorrente da queima da palha de cana-de-açúcar. Os impactos no suprimento de água e na qualidade da água. Expansão da fronteira agrícola, o que se relaciona diretamente com a perda da biodiversidade. Uso intensivo de fertilizantes agrícolas, com consequente contaminação do solo e dos recursos hídricos. Assim, para que os benefícios ambientais dos biocombustíveis sejam realmente válidos, é preciso ainda adequar as leis, normas e padrões para sua produção, preservando o solo, a água e o ar, atendendo às necessidades socioambientais. Vantagens do uso dos biocombustíveis. Possibilita o fechamento do ciclo do carbono, CO2, contribuindo para a estabilização da concentração desse gás na atmosfera. Isso contribui para frear o aquecimento global. No caso específico do Brasil, há grande área para cultivo de plantas, que podem ser usadas para a produção de biocombustíveis. Geração de emprego e renda no campo, isso evita o inchaço das cidades. Menor investimento financeiro em pesquisas. As pesquisas de prospecção de petróleo são muito dispendiosas. O biodiesel substitui bem o óleo diesel, sem necessidade de ajustes no motor. Redução do lixo no planeta pode ser usado para a produção de biocombustível. Manuseio e armazenamento mais seguros que os combustíveis fósseis. Desvantagem do uso dos biocombustíveis. Consome grande quantidade de energia para a produção. Aumento do consumo de água para a irrigação das culturas. Redução da biodiversidade. As culturas para a produção de biocombustíveis consomem muitos fertilizantes nitrogenados, com a liberação de óxido de nitrogênio, que também são gases estufa. Devastação de áreas florestais,
que são grandes consumidores de CO2 para plantio das culturas envolvidas na produção de biocombustíveis. Possibilidade de redução da produção de alimentos em detrimento do aumento da produção de biocombustíveis, o que pode contribuir para o aumento da fome no mundo e o encarecimento dos alimentos. Contaminação de lençóis freáticos por nitritos e nitratos provenientes de fertilizantes. A ingestão desses produtos causa problemas respiratórios devido à produção de metahemoglobina, hemoglobina oxidada. A queima de cana libera grandes quantidades de gases nitrogenados, que retornam ao ambiente na forma de chuva seca de fertilizantes, segundo pesquisa do químico ambiental Arnaldo Cardoso e publicado na revista Unesp Ciência, edição de fevereiro de 2010. Nos ambientes aquáticos, o efeito é muito rápido, proliferação de algas com liberação de toxinas e consumo de quase todo o oxigênio da água, o que provoca a morte de um grande número de espécies. Como se vê, os biocombustíveis não são a grande solução para o problema energético do mundo. É necessário repensar sobre o uso de outras formas alternativas de energia, como a eólica e a atômica, que vem ganhando força no mundo científico. Nosso corpo é composto por cerca de 70% de água, o que torna vital para a nossa sobrevivência. Além de sua importância para o nosso organismo, a água é essencial para a agricultura e a indústria. De um modo geral, apenas nos períodos de seca, a humanidade tem consciência da importância da água. A água assume valor diferente. Durante muito tempo, a água foi utilizada indiscriminadamente e foram lançados nos rios e mares esgotos industriais e domésticos sem tratamento. Hoje a água é encarada como um recurso renovável, porém finito, já que a poluição e o uso dos recursos hídricos têm aumentado tanto que não permitem a reposição a uma velocidade adequada ao consumo. Alguns analistas advertem para a possibilidade de conflitos armados pela disputa de água, mas na verdade esses conflitos já ocorrem. Mesmo no Brasil, que possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, com cerca de 13,8% do deflúvio médio mundial, 5.744 quilômetros cúbicos por ano, essa situação não é diferente, visto que 68,5% dos recursos hídricos estão localizados na região norte, na qual habitam cerca de 70% da população brasileira. 6% estão na região sudeste, com quase 43% da população, e pouco mais de 3% estão na região nordeste, na qual habitam 29% da população. São diversas as funções da água, e aqui estão alguns exemplos: transportar os nutrientes, oxigênio e hormônios por todo o organismo, lubrificar as nossas articulações, pois a desidratação nas cartilagens provoca movimentos abrasivos quando existe qualquer movimento ósseo resultante de uma deficiente hidratação nas extremidades ósseas. Dissolver e suspender as substâncias, permitindo que existam reações químicas para formar novos compostos. Regular a temperatura do organismo, essencial nos processos fisiológicos de digestão, absorção, assimilação e excreção. Hidratação, pois quando a pessoa sente sede, é sinal de desidratação. Para manter a hidratação do corpo, são necessários no mínimo 8 copos grandes de água por dia, cerca de 2 litros. Auxiliar no controle da pressão arterial, emagrece, porque acelera o metabolismo, auxilia no funcionamento intestinal, hidratando as fibras consumidas e facilitando a evacuação. Desintoxicar, eliminando resíduos filtrados pelos rins através da urina. Rejuvenescer, serve como veículo de substâncias renovadoras, pois controla a elasticidade e maciez da pele, absorve as vitaminas do complexo B, C e ácido fólico. A água é vital para a manutenção da vida, do bem-estar e para o desenvolvimento social e econômico, mas as fontes do planeta são limitadas. Em todos os cenários, lidar com água demanda colaboração. É apenas por meio da cooperação que poderemos, no futuro, obter sucesso ao gerenciar nossas fontes finais e frágeis de água que estão sob crescente pressão
exercida pelas atividades de uma população mundial em crescimento que já ultrapassa 7 bilhões de pessoas. Por isso, em dezembro de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2013 o Ano Internacional das Nações Unidas da Cooperação pela Água e designou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, para coordenar as ações. No mundo, a água está distribuída da seguinte forma: 97% em água salgada e 3% de água doce. Desses 3%, 71% estão nas geleiras, 18% nos lençóis subterrâneos, 7% nos lagos e cursos d'água e cerca de 4% na umidade do ar. A água potável encontrada na natureza é essencial para a vida do nosso planeta. No entanto, essa riqueza tem se tornado cada vez mais escassa. Analisando o gráfico, vimos que 97,50% da disponibilidade da água está nos oceanos, água salgada, ou seja, água imprópria para o consumo humano, a não ser que seja realizado um processo de dessalinização, o que requer um investimento muito alto. A tendência para os próximos anos é o aumento ainda maior no seu consumo, devido à demanda e o crescimento populacional acentuado e desordenado, principalmente nos grandes centros urbanos. Por isso, programas de uso racional da água são realizados por todo o mundo através de leis, orientações e conscientização da população, e principalmente tecnologia de ponta aplicada a aparelhos hidráulicos sanitários. O Brasil apresenta 14% do recurso hídrico mundial, sendo a distribuição dos mananciais, conforme a figura acima. Nela verificamos que 80% da água doce se encontra na região amazônica, mas que abastece apenas 5% da população brasileira. Os 20% restantes estão divididos pelo país e abastecem 95% da população brasileira. A quantidade de água potável disponível no mundo vem diminuindo a cada ano. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, nos últimos 15 anos, a quantidade de água potável por habitante diminui cerca de 40%. Com o aumento da população, o uso de água na agricultura deverá aumentar, e alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de uma crise relacionada à disponibilidade de água em 20 anos. Os poluentes da água têm as mais diversas origens e, por isso, em programas de controle de qualidade, diversos indicadores são utilizados. Concentração de herbicidas, coliformes fecais, metabólitos humanos, tipo de bactéria, concentração de fármacos, como analgésicos e hipotensores. Muitos poluentes são extremamente tóxicos, tanto que, em concentrações muito pequenas, já causam danos à saúde humana. O termo elemento traço é empregado para determinar esses elementos, que ocorrem em concentrações de partes por bilhão, ppb, ou parte por milhão, ppm. 69% da água é utilizada na agricultura, sendo 15 mil litros para a produção de carne bovina, 3.500 litros para as aves, 1.900 litros para a produção de arroz e soja, 1.100 litros para a produção de sorgo, 900 litros para a produção de trigo e 500 litros para a produção de batata. Considerando que este seja o volume máximo para a produção de 1 quilo de alimento, 21% é utilizado na indústria e apenas 10% para uso doméstico. No mundo, a água é usada da seguinte forma: 23% para consumo humano, 7% para uso industrial e 70% para irrigação. Já no Brasil, são 22% para consumo humano, 19% para o uso industrial e 59% para irrigação. Assim percebemos que o problema da água para o ser humano reside no fato de sua maior parte não estar viável para consumo. Apesar disso, mesmo com o fato de a proporção de água potável disponível ser reduzida, ainda assim estamos falando de uma quantidade muito grande de água. No entanto, o seu mau uso vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, seja pela poluição. Por esse motivo, estima-se que a água
seja um dos principais fatores geopolíticos ao longo do século XXI. Outro fator agravante é a má distribuição dessa água potável pelo mundo. Algumas regiões do Oriente Médio e da África, por exemplo, apresentam uma significativa crise ao abastecimento de água, o que se agrava com a ausência de saneamento básico para boa parte da população. No caso do Brasil, há certo privilégio, pois somos o país que possui a maior disponibilidade de água potável, com cerca de 14% do total. Porém, trata-se de uma falsa abundância, pois também em nosso território essa água é mal distribuída. A sua maior parte encontra-se na região norte do país, zona menos habitada e com solos pouco agricultáveis. A região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste dividem a quantidade restante, sendo que essa última é a que mais sofre com problemas de escassez de água. Por esse motivo, além de se promover uma maior conscientização popular sobre o correto uso, armazenamento e preservação da água e de suas fontes naturais, é preciso também a realização de políticas públicas para garantir o seu acesso por toda a população, com ações de democratização estrutural como o saneamento básico. Tanto fatores antropogênicos quanto fatores naturais colocam a água em contato com diversas substâncias, o que pode resultar em baixa qualidade da água, gosto ruim, turbidez ou toxicidade. Se os contaminantes apresentam metais pesados, hidrocarbonetos clorados ou bactérias patogênicas e vírus, garantir a pureza da água não garante que ela seja de boa qualidade para o consumo humano ou uso industrial e na agricultura. Em contato com o solo, a água dissolve minerais, que podem, por exemplo, alterar a dureza da água. A poluição da água aumentou vertiginosamente nos últimos 50 anos. Segundo a legislação brasileira, a poluição pode ser pontual, quando a descarga de efluentes industriais ou de estações de tratamento de esgoto são bem localizadas e de fácil identificação. Identificação e monitoramento, né? Difusa, quando escoamento superficial urbano ou de áreas agrícolas e deposição atmosférica se espalham por grandes áreas e dificultam a identificação e o tratamento. As principais formas de poluição que afetam os mananciais de água são sedimentar, quando ocorre o acúmulo de partículas em suspensão. Essas partículas podem ter origem no próprio solo, através da mineração, desmatamento e erosões. Elas interferem na fotossíntese e na capacidade dos organismos se nutrirem. Podem ser ainda produtos químicos insolúveis, provenientes da extração mineral e esgoto industrial. Nesse caso, as partículas adsorvem e concentram poluentes químicos e biológicos. Biológica, quando há a presença de micro-organismos patogênicos acima de um limite aceitável. Este tipo de poluição está diretamente associada ao despejo de esgoto doméstico e hospitalar em corpos de água. No mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Ficam expostas aos mais diferentes patógenos, sendo contaminadas recursivamente por cólera, febre tifoide, hepatite A, diarreia. O número de óbitos anuais atribuídos a essas doenças chega a 10 milhões, sendo que 50% são mortes de criança. Térmica. Nesse tipo de poluição, ocorre o descarte de grandes volumes de água aquecidas em rios e mares. Isso diminui a quantidade de oxigênio dissolvido, diminui o tempo de vida de muitas espécies aquáticas, altera ciclos de reprodução, aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, acelera as reações de dissolução de poluentes químicos, potencializando sua ação. Poluição por despejo de substâncias. Em geral, essas substâncias são de difícil detecção e se acumulam durante anos antes que efeitos sejam percebidos. Os poluentes mais comuns desses casos são fertilizantes agrícolas, substâncias embutidas no esgoto doméstico e industrial, compostos orgânicos, sintéticos, plásticos, petróleo e metais pesados. Principais contaminantes da água: pesticidas e herbicidas, mercúrio,
bactérias, vírus e parasitas, metais pesados, sulfuretos, cianeto, dioxinas, matéria orgânica, etc. Um dos maiores problemas com a poluição química é sua dificuldade de descontaminação, pois esse processo tem um alto custo e, na maioria das vezes, é demorado. Alguns terrenos contaminados por produtos químicos ficam décadas sem que possam ser utilizados, devido à contaminação e à toxicidade do poluente. Nos cursos de água, o poluente é levado por todo o curso, contaminando as margens. Os químicos também podem acabar sendo depositados no fundo dos rios, dificultando muito a sua remoção. Os diferentes tipos de poluentes afetam a qualidade da água, impossibilitando o seu uso sob diferentes focos. Em águas para abastecimento público em geral, os contaminantes afetam a saúde humana de forma aguda ou causando efeitos crônicos na saúde. Os efeitos agudos são percebidos rapidamente através de vômito, febre, diarreia, irritação nos pulmões ou na pele. Os efeitos crônicos levam algum tempo para se manifestar. Eles incluem câncer, problemas neonatais, danos ao sistema nervoso, danos a diversos órgãos e no sistema imunológico. A contaminação de águas para abastecimento público causa interrupção no abastecimento, encarecimento do tratamento, entupimento de tubulações, variações repentinas na qualidade da água, desenvolvimento anormal de algas, corrosão. Em águas para abastecimento industrial e nas águas de uso industrial, os principais efeitos da contaminação são corrosão de tubulações, entupimento de equipamentos, interrupção na produção, danos na matéria-prima, operações e manutenções mais caras e frequentes, aumento nos custos de tratamento. Na indústria da pesca, a contaminação de água de regiões onde há pesca, sejam elas em rios, lagos ou mar, provoca danos ambientais e econômicos. Em águas poluídas, há morte de peixes e desaparecimento de organismos aquáticos inferiores, retardo no crescimento dos peixes, interferência no ciclo reprodutivo de peixes. Quando a contaminação é por metais pesados ou substâncias tóxicas, pode haver incorporação do contaminante na cadeia alimentar e, consequente, bioacumulação. Na agricultura e pecuária, semelhante aos danos em área de pesca, são os danos à agricultura e pecuária. A contaminação inviabiliza a produção de leite e compromete hortaliças, mata animais, deprecia o solo e aumenta os gastos com recuperação e tratamento. Na recreação, águas utilizadas para recreação, quando contaminadas, impedem atividades de lazer e esportivas, podem prejudicar o turismo conforme a região, causam irritação na pele e mucosas, mau cheiro e problemas estéticos. Na navegação. No caso da navegação, a poluição da água forma bancos de lodo, impedindo a circulação de embarcações, danifica os cascos de barcos, prejudica os canais, levando ao aumento de gastos com a manutenção. Apesar de seu caráter renovável, a água subterrânea é um recurso natural cada vez mais escasso, devido não só à deterioração da sua qualidade, como também à sua exploração. Mesmo existindo condições naturais que confirmam a água características que tornam impróprias para as mais diversas utilizações, a ameaça à qualidade e quantidade de água nos aquíferos são resultado principalmente da atividade humana, como o uso de fertilizantes químicos, nitratos e fosfatos e pesticidas na agricultura intensiva, que são dissolvidos na chuva que irá se infiltrar. Os lixiviados, que são libertados pela ação da chuva, pelos aterros e depósitos de resíduos e que contêm substâncias poluentes. Lançamento no solo ou na água dos resíduos industriais que contêm metais pesados e ou substâncias orgânicas tóxicas. Fugas em depósito de gasolina e derrames de óleos usados, impermeabilização da superfície e destruição do coberto vegetal, com consequente diminuição da taxa de infiltração.
Por não estar ao alcance dos olhos, a poluição das águas subterrâneas tem se tornado um problema grave. A preocupação com a poluição das águas é um tema antigo. Entretanto, a atenção às águas subterrâneas ganhou força apenas nos anos 80. Em 1972, foi mencionada pela primeira vez a qualidade da água subterrânea, embora nos Estados Unidos a legislação contra a poluição dessa água já existisse desde 1940. Um dos mais graves problemas de contaminação das águas subterrâneas é no que diz respeito aos traços de compostos orgânicos, principalmente os organoclorados, conhecidos apenas em época recente. Ao contrário do tratamento das águas superficiais, no caso das águas subterrâneas, é mais dispendioso e complicado. Em algumas localidades nos Estados Unidos, onde as águas subterrâneas são usufruídas pelas comunidades mais frequentemente, além dos organoclorados, foram detectados pesticidas e herbicidas, aterros sanitários, lixões e cemitérios, que são origem de contaminantes, bem como a área agropastoris, fossas sépticas, são fontes de nitratos, bactérias, vírus, detergentes, produtos de limpeza e fármacos excretados em fezes e urina, derramamentos superficiais e vazamento em tanques subterrâneos e oleodutos contaminam as águas subterrâneas com gasolina e outros derivados do petróleo. As sociedades modernas têm vindo a utilizar esse recurso natural, que existe na sua forma consumível em pequena quantidade, a uma escala cada vez maior. Para que as gerações futuras ainda tenham este líquido à disposição, é necessário que a exploração se faça de uma forma sustentada. Esse tipo de exploração resulta de um acordo entre a ciência, a tecnologia, a sociedade, a economia e o ambiente, que visa a preservação da terra e o cumprimento das necessidades básicas do homem. Outra forma de poluição das águas subterrâneas dá-se quando poluentes são lançados diretamente no aquífero, por meio de poços absorventes, sem passar pelas camadas de solo. Poços mal construídos ou operados tornam-se caminhos preferenciais para que os poluentes atinjam diretamente as águas subterrâneas. O potencial de poluição da água subterrânea depende das características, da quantidade e da forma de lançamento do poluente no solo. Quanto maior a persistência ou menor capacidade de degradação, maior a sua mobilidade no meio, solo e água subterrânea, maior o potencial de poluição. Aliado a isso, uma pequena quantidade de poluentes em regiões muito chuvosas pode transportar rapidamente as substâncias para as águas subterrâneas, mesmo considerando a capacidade do solo em atenuar os efeitos. Da vulnerabilidade intrínseca do aquífero, a vulnerabilidade de um aquífero pode ser entendida como o conjunto de características que determinam o quanto ele poderá ser afetado pela descarga de poluentes. São considerados aspectos fundamentais da vulnerabilidade: o tipo de aquífero, livre a confinado, a profundidade do nível d'água e as características dos estratos acima da zona saturada, em termos de grau de consolidação e litologia, argila a cascalho. Uma vez poluída ou contaminadas, as águas subterrâneas demandam um elevado dispêndio de recursos financeiros e humanos para sua remediação, o que, de modo geral, é atingido ao final de vários anos. Dessa forma, devem ser tomadas medidas preventivas para a sua proteção, associadas ao controle de poluição como um todo, definindo-se critérios de qualidade, iniciando-se pelo estabelecimento de valores orientadores. O Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, o NEP, de 1990, relaciona como principais grupos de poluentes marinhos que impactam as zonas costeiras e oceanos. Em escala mundial, os esgotos sanitários, compostos orgânicos persistentes, elementos radioativos, metais pesados, nutrientes contendo nitrogênio e fósforo, hidrocarbonetos, material em suspensão, movimentação de sedimentos e lixo sólido. Numa avaliação global, os dois grupos de poluentes que mais impactam os ecossistemas da costa brasileira são os esgotos domésticos
e os compostos orgânicos persistentes. Os esgotos, pelo volume elevado e por serem frequentemente despejados, quase sem tratamento prévio. Quanto aos compostos orgânicos persistentes, apesar de introduzidos em pequenas quantidades, são significativos se comparados ao volume de esgoto, devido à alta resistência à degradação e toxicidade para organismos marinhos. Os bifenilos policlorados, PCBs, por exemplo, são praticamente não degradáveis no ambiente, com repositório final nas profundezas oceânicas. Apenas a combustão a altas temperaturas, acima de 9.000 graus Celsius, destrói esses compostos. Esse material foi amplamente utilizado a partir da década de 30 como retardador de chamas em tinta de fluidos e transformadores. Apesar de a produção e comercialização dos PCBs estarem proibidos, continua uma pequena introdução crônica no ambiente, já que esses compostos estão presentes em tintas já aplicadas nas superfícies expostas e nos fluidos de transformadores, desativados ou não. Problema semelhante ocorre com os pesticidas organoclorados, cujos resíduos têm uma longa meia-vida no ambiente. O impacto dos compostos organoclorados sintéticos introduzidos durante décadas no ambiente é tão grave que o Programa das Nações Unidas para a Prevenção da Poluição Marinha, devido às atividades terrestres, previa o banimento do uso de todos os compostos orgânicos clorados usados como solventes até o ano passado. O problema dos esgotos é, de longe, muito mais complexo que o dos compostos orgânicos sintéticos, cuja produção e uso, ao menos teoricamente, podem ser interrompidos, com substitutos menos danosos para o ambiente. Isso porque o tratamento adequado dos esgotos domésticos, que não podem ter sua geração suspensa, exige grandes investimentos e não rende os mesmos dividendos políticos da construção de obras como estradas, pontes e viadutos. O saneamento básico, como a qualidade da água oferecida à população, apesar de essencial para a qualidade de vida, ainda é deficiente no Brasil. Ironicamente, no Brasil, onde havia tolerância com operações petrolíferas, sem preocupação com o meio ambiente, graças aos avanços da produção de petróleo, ganha cada vez mais consciência da seriedade de danos ambientais causados por derramamentos de petróleo e seus derivados. Diariamente, grandes quantidades de lixo são despejados em águas marinhas, aumentando a concentração de elementos orgânicos. Isso favorece o aumento de micro-organismos prejudiciais à biota marinha e compromete o ciclo da cadeia alimentar, causa a extinção de pontos de turismo litorâneos e diminui a oferta de peixes. A preocupação com a saúde dos oceanos não é nova. Já em 1952, já se alertava para os riscos da poluição por petroleiros para a vida marinha e a zona costeira em particular. Naquela época, os petroleiros não ultrapassavam 16.000 toneladas contra as mais de 350.000 toneladas atuais. Uma das primeiras convenções internacionais do mar, de 1954, foi relativa à prevenção da poluição do mar por óleo, mais conhecida como a Convenção de Londres da Organização Marítima Intergovernamental. No momento, existem dezenas de convenções de acordos internacionais para a proteção do ambiente marinho e dos seus recursos vivos. Obviamente, a pesca e a exploração dos recursos minerais dos fundos oceânicos são as áreas mais sensíveis e cheias de conflitos por razões econômico-estratégicas. Nesse caso, a questão básica é: por que, apesar de tudo, os oceanos continuam a ser explorados de modo irracional, servindo de repositório a todo tipo de dejetos? A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, de 1982, com participação ativa do Brasil, um de seus primeiros, estabelece claramente direitos e obrigações para todos os países membros. O conceito de Zona Econômica Exclusiva, ZEE, que substitui o conceito das 200 milhas de mar territorial, implica no levantamento dos recursos vivos e não vivos do mar
territorial, assim como sua proteção e preservação. A Agenda 21, aprovada em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, trata da proteção dos oceanos e de todas as zonas costeiras. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, CIRM, tem desempenhado um importante papel ao promover os programas de gerenciamento costeiro, GERCO, e o Programa dos Recursos Vivos da Zona Econômica e Exclusiva, REVISE. A avaliação dos riscos de poluição existente na costa brasileira já foi feita pelo Ministério do Meio Ambiente, com um macrodiagnóstico da zona costeira na escala da União e ainda o relatório da Comissão Nacional Independente sobre os oceanos aos tomadores de decisão do país. Como ameaça, deve-se entender o risco tecnológico associado a eventos críticos de curta duração, envolvendo grandes quantidades de material, devido a vazamentos ou explosões, e ainda lançamento e deposição contínua de resíduos industriais e domésticos. Assim, as áreas listadas no quadro necessitam de prevenção e controle da poluição, assim como monitoramento e intervenção do órgão de controle ambiental. Terminamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido bem todas as explicações. Lembrando que todas as dúvidas devem ser postadas no Fórum Tira Dúvidas da unidade. Um grande abraço e até mais!